Em 8 de agosto de 1969, os Beatles fizeram uma simples travessia pela Abbey Road, em Londres, sem saber que estariam criando uma das imagens mais emblemáticas da história da música e da cultura pop. Aquela foto, aparentemente trivial, se transformou instantaneamente em um símbolo que transcendeu o próprio álbum Abbey Road. Não era só mais uma capa de disco, mas o registro de um momento que representava o fim de uma era, tanto para a banda quanto para a música popular. Naqueles poucos segundos em que os 4 Beatles atravessaram a faixa de pedestres, algo muito maior estava acontecendo. A foto capturou a essência do momento, uma era de mudanças profundas, onde os Beatles estavam no auge da fama, mas já se distanciando das intenções originais da banda. Ali, no simples ato de caminhar por uma rua, estava a representação de algo maior, a transição entre um passado repleto de energia e inovação e um futuro incerto, onde as tensões internas da banda iriam finalmente cobrar seu preço. Atravessar a Abbey Road não era apenas um gesto físico para os Beatles, era um ato simbólico de um fim que se aproximava. Em 1969, a banda já enfrentava intensas divisões internas. Cada um dos membros estava em um estágio diferente de sua jornada pessoal e profissional. Abbey Road foi o último álbum que os 4 gravaram juntos, e as tensões nunca estiveram tão evidentes. Aquela foto, tirada em um dia comum, se tornou um reflexo de uma relação prestes a desmoronar. John Lennon, que havia começado a se distanciar da banda, foi fotografado como se estivesse à frente dos outros, enquanto Paul McCartney, descalço e aparentemente em um papel de liderança, estava no centro da imagem. George Harrison e Ringo Starr, por outro lado, estavam mais atrás, como que observando a cena. Cada posição na foto parecia refletir os papéis que eles estavam desempenhando dentro da banda, um sinal claro de como as relações estavam mudando e de como a união que havia definido os Beatles estava se fragmentando. Para John, aquela seria a última vez que ele atravessaria Abbey Road com seus companheiros de banda. Para Paul, já havia começado a revolta interna que culminaria em sua saída. As sombras que se projetavam ao fundo da foto, como uma metáfora, pareciam antecipar o fim iminente da banda. Era o último capítulo, mesmo que ainda não fosse totalmente reconhecido. Ao olhar para a foto de Abbey Road, muitos podem ver apenas um simples registro dos Beatles atravessando a rua, mas a imagem carrega camadas de significado que só se tornam mais evidentes com o tempo. O carro estacionado ao fundo, um Fusca branco, embora pareça ser um elemento secundário, é um detalhe que alimentou muitas teorias ao longo dos anos. O carro foi interpretado como um símbolo de algo que está parado no tempo, como se estivesse esperando por uma mudança iminente, refletindo o que estava acontecendo dentro da própria banda. Outro detalhe curioso é a figura de um homem caminhando ao fundo, quase desaparecendo à medida que os Beatles se tornam o centro da imagem. Quem seria ele? Por que ele aparece tão suavemente, quase como um espectador involuntário? A imagem também revela o simbolismo por trás das posições dos Beatles. Paul McCartney, descalço, está à frente, uma escolha deliberada que muitos interpretaram como uma maneira de simbolizar sua rebeldia e a crescente frustração com os outros membros da banda. John Lennon, que parecia estar mais à frente, de fato, tinha se tornado mais independente, enquanto George Harrison, o Quiet Beatle, estava distante. Ringo, por sua vez, com um sorriso tranquilo, parecia se afastar da tumultuada situação. Cada um ali tinha uma história própria que se refletia naquela simples caminhada, mas que se entrelaçava para formar um quadro de transformação. A foto nos mostra, então, um retrato de uma banda à beira de um grande divórcio, sem que ninguém soubesse ainda as proporções que essa separação tomaria. A simplicidade da foto de Abbey Road pode enganar. Muitos acreditam que ela foi apenas o resultado de uma captura espontânea, sem muitas preocupações com o que estava por trás dela. No entanto, o fato de a imagem ter sido registrada de forma rápida e sem grandes ensaios não significa que ela fosse desprovida
de significado. O fotógrafo Ian Macmillan teve apenas 10 minutos para tirar a foto, com o trânsito sendo interrompido por um curto espaço de tempo. Ele pediu aos Beatles para simplesmente atravessarem a rua, o que resultou em uma imagem simples, mas carregada de significado. O alinhamento dos Beatles, suas posturas, a luz, os detalhes sutis da rua e até mesmo o ângulo da foto tem algo de calculado. Algo ali estava orquestrado, mesmo sem grandes planejamentos. A aparente espontaneidade da foto apenas a torna mais poderosa, pois, sem que soubessem, aqueles minutos capturaram a essência de um fim, uma sensação de inevitabilidade que permeava toda a banda. Em retrospectiva, podemos ver que a foto não foi apenas uma captura de um momento. Ela se tornou um símbolo de algo muito mais profundo, algo que iria ecoar por décadas. Como algo tão simples e improvisado poderia encapsular o fim de uma era. O impacto da foto de Abbey Road foi imediato, mas seu legado se expandiu muito além de 1969. A imagem se tornou um símbolo não só da música dos Beatles, mas também de uma época e de um espírito revolucionário. Com o tempo, a própria Abbey Road se transformou em um local de peregrinação para fãs de todas as idades, e a imagem da capa do álbum se tornou um dos símbolos mais reconhecíveis do século XX. Mas o que fez essa foto se destacar tanto não se tratava apenas de uma banda famosa. Era a representação de uma mudança cultural profunda, da transição entre os anos 60 e os anos 70, onde a música e a cultura popular se transformaram de formas que até então eram inimagináveis. A imagem capturou a essência do espírito revolucionário da época, não só na música, mas na liberdade, na criatividade e na busca por novas fronteiras. A foto de Abbey Road foi imortalizada, sendo constantemente recriada, reinterpretada e celebrada ao longo dos anos. Através dela, os Beatles continuam vivos, não apenas na música, mas como um símbolo eterno do poder da arte de moldar o mundo. E ao caminharmos hoje pela Abbey Road, sentimos um pouco desse legado. A sensação de que, por mais que o tempo passe, o impacto de sua travessia nunca será apagado. O poder da imagem nunca foi tão evidente quanto na capa de Abbey Road. A foto transcendeu sua função original de ilustrar um álbum, se tornando uma lenda visual. E como essa simples imagem conseguiu criar uma lenda? Ela capturou a energia e o espírito dos Beatles, refletindo a transformação cultural que estava acontecendo ao redor do mundo. A fotografia foi capaz de imortalizar não apenas a banda, mas uma época, um movimento e uma sensação única de mudança. Ao mesmo tempo, ela era um reflexo das tensões internas dos Beatles, uma representação silenciosa da divisão que estava se formando dentro da banda. A imagem era simultaneamente simples e profunda, um exemplo de como uma fotografia pode criar algo que perdura por gerações. Ela se tornou uma das imagens mais reconhecíveis da história da música, provando que o impacto de uma imagem pode ser tão poderoso quanto o impacto de uma canção. E, de fato, os Beatles entenderam isso muito bem. Eles usaram a imagem de Abbey Road como uma extensão de sua arte, mostrando que quando se tem a capacidade de capturar o espírito do momento, uma simples foto pode se tornar imortal. A foto de Abbey Road não é apenas uma imagem congelada no tempo. Ela é um símbolo que se tornou eterno, capturada de maneira simples, mas com uma profundidade emocional imensa. Ela refletiu o fim de uma era, as transformações da música e da cultura, e, finalmente, o impacto duradouro dos Beatles. Em cada passo dado na faixa de pedestres, havia não apenas a travessia de uma rua, mas de uma história. Uma história que, mais de 50 anos depois, continua a nos inspirar e a nos lembrar de como momentos simples podem se tornar marcos na história. O legado de Abbey Road não é apenas uma lembrança do passado, mas uma lição de como a arte, a música e a imagem podem se entrelaçar para criar algo que jamais será esquecido. A jornada dos Beatles pode ter chegado ao fim,
Mas o caminho que eles deixaram para trás ainda ecoa e nos convida a continuar a travessia.